Isso é uma crença que você precisa quebrar urgente, porque você fica com medo de perder o cliente, medo do cliente ir embora, medo de criar uma situação desconfortável. E sabe como que eu peço a primeira parcela para o cliente? No momento que eu passo a proposta para ele. Simples assim. Quando ele fica sabendo do preço, ele já sabe que ele vai ter que dar uma entrada. O Gabriel comentou aí. E qual a maneira amigável eu pediria antecipação? Teria alguma dica? De modo que eu não perca o cliente, que não crie desconfiança para quem está começando. Olha só, na verdade, Gabriel, talvez você esteja com um bloqueio, tá? Você criou esse bloqueio em você e você precisa quebrar de vez esse bloqueio. Preste atenção, galera. Todo o mercado, absolutamente, praticamente todo o mercado, você primeiro recebe para depois você usufruir. Só que na engenharia, né, a gente tem essa crença de não querer cobrar o cliente. Isso é uma crença que você precisa quebrar urgente, porque você fica com medo de perder o cliente, medo do cliente ir embora, medo de criar uma situação desconfortável. E sabe como que eu peço a primeira parcela para o cliente? No momento que eu passo a proposta para ele. Simples assim. Quando ele fica sabendo do preço, ele já sabe que ele vai ter que dar uma entrada. Rafael, mas o cliente vai desconfiar porque eu não vou entregar um projeto para ele. Né? Ele vai ficar com medo de eu receber e sumir no mapa. Se o cliente está com medo de você receber e sumir no mapa, é porque você falhou em uma etapa antes, que é a construção do relacionamento com o cliente. Eu adoro falar disso, poderia falar disso aqui horas, né? Poderia fazer uma live disso, de relacionamento, de construção de relacionamento, da pré-venda, né? Que é um conceito que eu ensino lá dentro do meu treinamento também, que antes da venda vem a pré-venda. Porque é o seguinte, o cliente, quando ele chega no orçamento, aquilo ali não é o momento da venda, a venda já aconteceu. Na maioria das vezes a venda já aconteceu na primeira conversa, no primeiro telefonema, na primeira mensagem, no primeiro e-mail. Quando você passa, por exemplo, um preço por telefone, já era, você perdeu a oportunidade de pedir entrada para ele. Quando você responde por WhatsApp, o cliente pergunta quanto você cobra para fazer um determinado projeto. Se você responde por WhatsApp, já era, você perdeu a maneira de cobrar a sua entrada ali amigável, né? Digamos assim, vamos usar esse mesmo termo. Então, como é que você pede o cliente para te pagar a entrada? Construindo um relacionamento antes com ele, de confiança, e na hora de você passar o orçamento para ele, o cliente já tem que estar ciente que aquilo ali é a entrada, que aquele vai ter que pagar para você trabalhar. Em qualquer outro mercado, a gente paga para ter um serviço prestado. Se você vai alugar um edifício, uma loja, um apartamento, uma sala, você paga para você morar. Se você vai abastecer o seu carro, primeiro você paga, depois você gasta a gasolina. Se você vai comprar uma televisão, ou você paga o boleto, ou você paga o Pix, ou você passa o cartão de crédito para depois você levar a televisão para casa, né? Só no interior que tinha, né? Nem sei se tem ainda, mas com essa moda dos cartões, eu acho que não, né? Tinha as notinhas, né? Pendurava ali, né? Ah, depois eu pago aí, né? Eu pago a prazo, né? Enfim, se o cliente já tiver ali um relacionamento com você de longo prazo, beleza. Mas de primeira, não. Recebe para começar a trabalhar, principalmente se for projetos caros, né? Por exemplo, 18 mil reais ali, 30 mil reais, 40 mil reais. Então, já na proposta, já tem que ter ali uma cláusula, um tópico, que vai avançar depois para um contrato. Para quando o cliente aceitar aquilo ali, ele já leu que tem que ter uma entrada. Então, a gente não pede para ele, né? A gente não pede, né? Não existe uma maneira amigável de pedir, né? A palavra pedir, ela não tem que existir, porque você não está fazendo um favor para o seu cliente, você está trabalhando. E à medida que você começou a trabalhar, você começa a receber. À medida que você começou a trabalhar, você começa a receber. Se você é um funcionário e entra numa empresa, a primeira coisa que você recebe é o seu vale-refeição, o seu vale-transporte, o seu vale-alimentação, para você conseguir sobreviver ali durante o mês. Então você já entra recebendo. Então, dentro da engenharia, tem que ser absolutamente a mesma coisa. Não é pedir, porque não é uma proposta, tá? Então, não é um favor, perdão. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Querem ver? Eu vou pegar uma proposta minha aqui, porque é bem interessante esse tema, né? Para já quebrar essa crença. Porque o gostoso de projetos de infraestrutura é você receber antes, entendeu? É o Pix cair na conta
na conta para você falar assim, agora sim eu vou trabalhar sossegado. Por quê? Você tem que fazer o cliente criar um compromisso com você. Não é só você ter um compromisso com o cliente. São duas partes, cara. As duas partes têm, cada um tem que ter 50% de esforço ali para o projeto sair legal, para o projeto sair corretamente. Então tem que ter ali o esforço do seu cliente, porque quando você faz o cliente pagar, quando eu falo fazer, não é obrigar, mas quando você cria, né, esse mecanismo que ele te paga antecipadamente, sabe o que que acontece? Ele cria um compromisso com você. É igual o celular, bicho, pagou a primeira parcela, já era. Não vou, eu não gostei do celular, eu vou ter que ficar com essa porcaria até o final aqui para poder, né, depois me livrar dele. Nem terminei de pagar ainda, não tem como eu devolver, não tem como eu desistir da compra. Né? Você tem os 7 dias ali para você desistir e tudo mais, beleza, né? Se for uma compra pela internet e tal. Mas, cara, na maioria das vezes, não. Então você tem que fazer o cliente criar um compromisso com você também, tá? E é na proposta, beleza? Deixa eu pegar para vocês aqui um exemplo de como que é feito. Isso daqui é uma proposta para um determinado projeto. Beleza, 96 mil reais. É 96 mil reais esse projeto. Cara, o cliente ele tem que ter um compromisso comigo. Entendeu? 30% disso é no aceite da proposta. Então, quando ele falou assim, Rafael, vamos começar a trabalhar. Então, pega aqui o 96.500 vezes 0,3. Ele vai ter que desembolsar R$ 28.950, tá? Para a gente poder começar a trabalhar. Então, já vem aqui. Tá? Já vem aqui. Ah, Rafael, então quer dizer que você engessa se o cara quiser negociar com você, se o cara quiser conversar com você, você não conversa. Não, isso eu vou negociar com ele. Rafael, você consegue reduzir essa entrada para mim para 20% e você, ou parcelar, né, colocar ao invés de 30 dias e 40% da entrega, você colocar 30, 60? Eu vou negociar com esse cliente. Né? Eu vou negociar, não tem problema nenhum eu flexibilizar para ele. Agora, eu preciso fazer com que ele dê pelo menos uma pequena entrada, porque eu preciso fazer com que ele firme um compromisso comigo. Tá? Eu preciso fazer com que esse cliente feche comigo ali para que eu consiga, né, saber que eu vou estar seguro para trabalhar. Imagina, eu faço o projeto todinho e depois eu já vi casos assim. Tá? Depois o cliente fala assim, rapaz, nós não vamos mexer com esse negócio agora não, você não me leve a mal, mas nós vamos desistir agora porque vamos segurar mais para frente, né? As eleições não foram como a gente gostava, o Brasil perdeu a Copa, enfim, inventa uma desculpa lá, e aí o cara vai lá e simplesmente deixa na mão. Você trabalhou uma semana, 2 semanas, e aí quem pagou essas contas, meu amigo? Né? Principalmente quando você tem uma empresa, que é onde você tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais de custo por dia, e aí você passa uma semana trabalhando ali e não recebeu nada. Então, não, tá? Já no momento da proposta, já pega uma entradinha com ele ali e já fala, meu cara, vamos começar a trabalhar? Passa o tutu para cá para a gente poder começar, né? Todo mundo ficar aqui no mesmo lado da proposta e tudo mais. Então, já faz tudo isso. Tem cliente que quer negociar, tem cliente que quer falar, tem cliente que quer estabelecer no contrato outras formas de pagamento. Como eu disse, não tem problema. Desde que você não me deixe dar um sinal, uma entrada, não tem problema. A gente vai começar, né, e tudo mais. Então, aquilo que eu falei, galera, se você chega, né, no momento ali da proposta e o cliente se assusta que você pediu um sinal para ele, talvez faltou um pouco de profissionalismo antes no atendimento. Tá? Falta um pouco de profissionalismo, porque o cliente ele ainda não está confiando em você. Cara, venda não acontece sem confiança. Se você pedir uma entrada para o seu cliente e o cliente ficou desconfiado, é porque alguma coisa falhou antes na pré-venda. Tá? Alguma coisa falhou antes na pré-venda. Então fique atento a isso daí, para construir o relacionamento antes. Quando você já chegar a fazer o orçamento, a venda já está meio que feita. A único porém da venda ali vai ser o preço. E acredite você ou não, nem sempre o preço é o determinante para a venda, não. Às vezes o cliente ele já chega comprado ali. A única coisa que ele vai querer fazer com você é te pedir um desconto. Ele quer fechar com você. Né? Eu ouço muito de clientes aqui, Rafael. A gente quer fechar com você, cara. Né? Porque a gente viu que tem uma qualidade. Enfim, o cliente às vezes gostou ali de você, mas ele quer um desconto. Beleza, tranquilo. O preço é só um detalhe. Agora, ele pode, né? Você pode estar com o preço mais barato que for, mas às vezes o cliente não gostou de você, não gostou do seu atendimento, não gostou da sua pré-venda, não gostou do seu profissionalismo, você apresentou uma proposta fodida para ele, lascada, tudo errado.
E aí, cara, você pode baixar o preço, você pode fazer o que você quiser, que ele não fecha contigo. Ele vai fechar com outro que ele tem mais confiança, porque venda é confiança, venda é vínculo em qualquer mercado, absolutamente qualquer mercado.